Smartphones, aparelhos celulares inteligentes que fazem muito mais que ligações. Uma pesquisa realizada pela International Data Corporation indica que entre abril e junho do ano passado foram vendidos para o varejo no Brasil mais de 100 smartphones por minuto. O repórter PUC vai discutir as várias funções desses aparelhos. Na palma da mão, cabe diversão, trabalho e praticidade. E ainda, um novo aplicativo é lançado e promete contribuir para a redução do movimento de trânsito através da geração de caronas. Hoje é quinta-feira, 30 de abril. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Chamar um táxi, gravar um vídeo, ver a rota do ônibus, compartilhar imagens e agora até pedir carona. Cada vez os celulares têm mais funções. De acordo com o estudo da IDC Brasil, entre os meses de abril e junho de 2014, 75% dos celulares vendidos eram smartphones. Foram 13,3 milhões de aparelhos inteligentes que saíram das lojas. A nossa equipe foi conversar com pessoas que usam os smartphones para o trabalho e para a diversão. E eu conversei com o criador do Zump, o novo aplicativo de caronas. Confira na reportagem. Os smartphones e seus aplicativos estão cada vez mais nas mãos dos brasileiros. Eles podem ser usados para a diversão, para o trabalho e também para tornar a vida mais prática. Eu acho que fica tudo mais prático, mais rápido e mais fácil, né? Você está em qualquer lugar o tempo inteiro. Isso é bem prático. Com o smartphone, o trabalho não para. A gente não consegue separar, né? A gente sempre está antenado, então às vezes chega um e-mail e a ansiedade é tanta que você não deixa para segunda-feira, você acaba respondendo. O celular também serve como companhia e diversão. Recorro sempre, a maioria das vezes, até para quebrar um pouco a solidão. Às vezes eu estou sozinha em casa, aí eu vou e recorro ao meu celular. Onara usa o celular para fazer vídeos em um aplicativo que virou febre no último mês, o Dubsmash. Nele são disponibilizados áudios de vídeos, filmes e novelas e o usuário faz a dublagem dos personagens. Cole-se, você me deixa louca! Mãe, o forninho caiu! Eu já fiz quase 250 vídeos, porque assim, cada dia eu vou olhando lá os novos, e aí eu vou vendo e vou vendo quais são os mais legais e menos difíceis de gravar, assim. E vou fazendo, e tipo assim, às vezes eu levo dias, um dia pro outro, vou fazendo, que até a hora que incomoda lá em casa. Minha mãe fica brincando comigo, que agora eu só fico no Dubsmash o dia inteiro. Você solta a sua veia artística, a pessoa que tem dentro de você escondida, e você dubla todos os áudios que tem aqui, que são vários áudios de várias coisas, novelas, filmes, aí você solta o eu que tem dentro de você escondido. Com o desenvolvimento da tecnologia, novos aplicativos sempre são criados para facilitar a vida das pessoas. É o caso do Zump, que promete ajudar no trânsito de Belo Horizonte através de caronas. Com o novo aplicativo, o motorista e os passageiros cadastram seus percursos. Se as rotas coincidirem, eles marcam um ponto de encontro e vão juntos para o destino. Como Belo Horizonte é uma cidade muito polarizada, a gente acredita que existem muitas pessoas que são do mesmo círculo social que se deslocam para os mesmos lugares. A dificuldade é você encontrar essas pessoas. O Zump é uma ferramenta onde você vai encontrar os seus amigos com rotas compatíveis. Além de colaborar com a melhoria do trânsito, as pessoas que oferecem e recebem caronas com o aplicativo ganham pontuações, brindes e descontos. A nossa filosofia é que todos merecem um benefício por estar melhorando o trânsito da cidade. O passageiro, por ou estar desafogando o transporte público, ou deixar o seu carro em casa,
e o motorista também por estar contribuindo. Então todos ganham uma moeda virtual que nós chamamos Zemones. O motorista ganha um pouco mais e esses Zemones você troca numa série de parceiros. Então para motorista nós temos revisão automotiva com 80% de desconto, gasolina R$ 2,99, o preço médio da gasolina está R$ 3,39. Nós temos descontos em lava-jatos, lavagem ecológica, então ele tem muitos benefícios nessa questão de automotiva, além de ingressos para cinema grátis, descontos em restaurantes, desconto em lojas diversas. O nosso aplicativo você tem um ranking, nós chamamos de Exército da Sustentabilidade. Você começa como soldado e você vai se graduando até general. Quanto maior o seu ranking, maior o seu desconto e benefício dos nossos parceiros. Com tudo isso e um pouco mais, o smartphone se torna um companheiro inseparável para todas as horas. O escritório cabe na palma da minha mão. E minha vida pessoal também. Para falar sobre esse assunto e dar mais detalhes da rotina de criação de aplicativos, recebemos no estúdio Wilson Caldeira, diretor da Funsoft e vice-presidente da Acespro. E para falar sobre como a tecnologia influencia no mundo atual, recebemos Marcos André Cutova, que é professor do Departamento de Ciência da Computação da PUC Minas. Bem-vindos ao Repórter PUC. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro aí, depois desse VT que mostrou tanto que as pessoas usam os smartphones, eles podem mesmo influenciar na vida das pessoas, deixar a vida mais prática? É algo que não tem volta para trás, não tem mudança, né? A quantidade de tecnologia que tem no equipamento desse e torna as pessoas não só consumidoras, mas produtoras. Você viu a menina ali que ela não só consome, mas ela é uma produtora e usa um equipamento com muito poder. Né? Então, eu acho que isso faz a diferença na vida das pessoas. Você não fica passivo consumindo algo. Você consome, mas na hora que você acha importante, você produz e põe para o outro consumir também. E esse ciclo, ele sem parar, ele vai crescendo sem parar. Não existem pessoas que só consomem ou só produzem. As pessoas se tornam tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Né? E é interessante que a gente vê que as crianças têm uma facilidade danada para usar um smartphone. Ou seja, essa geração, ela já é tecnológica, ela já está habituada a fazer uso de celular a qualquer hora para consultar qualquer informação, para conversar com o amiguinho. Às vezes você vê uma criança com mais dificuldade de usar uma televisão grande, quando fica tocando na tela e acha que está estragado, que com o smartphone, que ela tem uma forma de interação mais natural. Né? Às vezes já tem alguma coisa impressa, né? A criança já fica ali com o dedinho querendo... Um amigo meu deu uma revista para a filha dele de 4 anos que está habituada a usar os tablets e ela pegou a revista, começou a fazer assim e falou assim, tá quebrado, papai. E ao mesmo tempo, né, que esses aplicativos, essa tecnologia, ela facilita a vida das pessoas, ela é ao mesmo tempo acessível? Olha, você olha a sua volta hoje, você olha na rua, nos ônibus, em todos os lugares, certamente a maioria das pessoas consome. Claro que você pode ter de valores mais caros, valores mais baratos, mas o smartphone, ele efetivamente entra em todas as camadas da população. E até pelo aspecto que torna a vida das pessoas mais fácil. Até acesso a alguns aspectos de diversão que algumas pessoas não tinham, elas passam a ter porque elas têm um smartphone. E na medida que você veja pontos gratuitos de acesso à internet, né, nem que seja em restaurantes, em shoppings, você começa a ver que a questão do custo do plano de dados também se torna menos representativo. Mas a própria pesquisa mostra, né, a quantidade de celulares vendidos por dia é impressionante. Vai se tornando popular cada vez mais. Cada vez mais também os aparelhos que são vendidos deixam de ser só o celular simples e saem mais das lojas os smartphones, né? Exatamente, até porque a linha de produção desses aparelhos ela já barateou muito. Então você hoje, eu não sei o cálculo exatamente, mas se você calcular as partes que você tem de teclas mecânicas em um telefone antigo e uma tela touchscreen, talvez o custo de produção da tela touchscreen seja mais barato até. E como que funcionam as empresas que criam esses aplicativos? De onde surgem as ideias? Como que eles são desenvolvidos? As grandes ideias, os grandes aplicativos, eles vêm da observação detalhada do mundo real, do cotidiano. São pessoas que conseguem observar determinados problemas, fazem uma ponte daquilo com uma possibilidade de solução tecnológica e ou elas mesmas constroem, se elas têm habilidade, conhecimento técnico para isso, ou se juntam ou contratam técnicos que possam construir isso. Mas é fundamentalmente da observação do dia a dia de problemas que estão nos cercando.
E quantos aplicativos são criados, em média, no mês, por exemplo? Olha, um aplicativo feito por uma equipe pequena, ele pode levar aí de 2 a 4 meses, tá? Uma equipe de 2, 3 pessoas, tá? A um custo aí de 15, 30 mil reais por aplicativo. Isso é uma média de mercado, tá? Então, se você é uma empresa produtora de aplicativos, é interessante ver que você pode simplesmente construir aplicativo sem ter tido a ideia. Alguém que teve a ideia vai lá, te contrata e você faz. Ou você pode ser quem teve a ideia e vai construir o próprio aplicativo. Professor, e é seguro fazer o cadastro nesses aplicativos que a gente encontra nas lojas virtuais? Que os dados que a gente não pode passar ou para quais aplicativos que a gente pode? Tudo acaba sendo, de certa forma, uma confiança. Você vai depositar uma confiança naquele provedor de informação, né? Mas, de qualquer forma, se você fizer uma comparação com o mundo real, você vai ver que as pessoas acabam cedendo seus dados das formas mais, talvez absurdas, né? Desde um dia que eu peguei uma moça que trabalha na minha casa, falou assim, não, ele fica em casa até às 17 horas e depois sai. Eu falei, peraí, mas para quem que você está falando o meu horário? Eu falei, não sei. Então, essa confiança a gente já tem ela naturalmente. Agora, tem várias formas de você checar se há uma política de uso de dados adequada dos seus dados, se a empresa tem qualquer problema, aparece na mídia, em sites como Reclame Aqui e tantos outros, você acaba conhecendo um pouco o histórico da empresa. Gente, a gente vai dar uma pausinha rápida, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. O Espaço PUC está de volta e hoje a nossa conversa é sobre smartphones. Nossa equipe foi às ruas para saber como as pessoas utilizam os celulares. Confira! No celular, redes sociais. A gente teve um pequeno probleminha, então a gente vai continuar conversando, depois a gente assiste o segundo VT. Como a gente estava falando no primeiro bloco, a questão da segurança é um dificultador assim, para os aplicativos. Tiveram uns problemas com táxi, né, com o aplicativo de chamar táxi, em que os dados das pessoas ficam registrados para os motoristas. E aí tiveram algumas cantadas, alguns convites para sair, um tipo de assédio, né? E como que isso pode ser resolvido para os aplicativos? Como que podem ser geradas questões para mais segurança ou como que esse problema pode ser resolvido, melhor discutido? Eu acho que já tem um fator que, em relação aos aplicativos, que ele já reduz um pouco isso. Porque você só obtém aplicativos através das lojas de aplicativos de determinados fabricantes. Então, o aplicativo, para estar lá, ele tem que estar determinados controles, tem que seguir determinadas regras. Você não pega um aplicativo e coloca na internet, né? As pessoas têm que seguir padrões. Agora, por outro lado, os dados hoje são cada vez mais públicos. Tem esse fato que você citou, mas possivelmente essas informações estavam todas no Facebook da pessoa também e podiam ser acessadas. O que me parece é que é apenas mais um canal, ele não é o canal que vai disponibilizar isso. Existem aplicativos que estão sendo desenvolvidos que focam nesse aspecto da segurança, de, por exemplo, tornar oculto essas ligações, por exemplo, no aplicativo de táxi? Você pode, a tecnologia você pode tudo, né? Então, se for, eu sempre volto, a questão está no problema que ele resolve. Se for muito importante para o problema você omitir dados, você omitir informação, isso certamente o aplicativo vai privilegiar isso. Se não, isso não for importante para a solução do problema, isso não vai acontecer. E até questão de banco também, né? Tem gente que só paga as contas pelo celular ou acessa o seu boleto pelo celular, e isso também é seguro? Você tem uma questão interessante nessa segurança dos bancos, é porque os aplicativos desenvolvidos para celular, eles são programas específicos, eles são desenvolvidos pelas próprias instituições bancárias e dessa forma eles têm um controle maior do tipo de informação que circula por ali. Se você vai para a internet, por um computador convencional, esse computador pode ter vírus, o usuário pode estar num espaço mais público, onde outros têm acesso ao que ele está digitando. Então, talvez o acesso pelo telefone seja mais seguro, inclusive, do que pelo computador, né? E para os dois, vocês acreditam que os smartphones também estão fazendo sucesso entre os mais velhos, os idosos, por exemplo? Eles têm utilizado muito essa plataforma?
Eu diria que para algumas aplicações sim, e eu diria que até depende, já não se fazem mais idosos como antigamente. Para esses eu acho que eles têm uma habilidade de interagir, mas com determinadas situações, porque eles foram ensinados a serem digitais, eles não nasceram assim. Então aqueles aspectos em que tem uma complicação maior em você baixar o dado, transacionar a informação, isso para eles é muito complexo. Mas tem uma penetração. Sim, é uma coisa interessante é que você começa a ver essas pessoas vendo várias das suas necessidades sendo resolvidas pelos smartphones, por pessoas próximas, pelos filhos, pelos netos, né? E na medida em que ela começa a ter acesso ao telefone, porque eu acredito que boa parte dos telefones vendidos hoje incondicionalmente saem como smartphones. Então o sujeito está com o recurso na mão, fica mais fácil ele aceitar aquilo, vendo o filho usando, vendo o neto usando. É inevitável, né? Acaba sendo mais receptivo, né? Às vezes uma coisa que já é simples para os jovens, para as crianças, se torna uma coisa bem mais complexa para eles que não foram inseridos desde a infância, né, ao mundo tecnológico. Exatamente, né? Até porque, como esse mundo chegou para eles tentam entender como é que funciona. E é complexo demais. As crianças usam, ela simplesmente usa, ela não sai por trás daquilo ali, tem uma tecnologia super complicada. Talvez esse seja um diferencial em relação a adotar aquilo com mais facilidade ou não. E mais uma coisa interessante é que para usar um smartphone, você precisa do dedo. Né? Não é uma coisa cheia de equipamento, cheia de botões, cheia de teclas. Então, essa interação mais intuitiva, mais fácil, ela torna cria uma maior predisposição para um idoso usar o smartphone do que para usar um computador. E já pode falar em uma dependência das pessoas ao smartphone? Olha, eu não sei se é dependência, mas eu acho que ele ocupa cada vez mais funções do nosso dia. Grávidas, por exemplo. Conhecimento de um aplicativo para grávidas aqui agora, em que elas estão usando aquilo ali para acompanhar a gravidez inteira. Isso até 2 anos atrás não existia. Então o que acontece? Vai dizer que ele é dependente do aplicativo para gravidez? Não. Aquilo está dando muito mais informação para ela do que ela tinha antes. Eu acho que não é uma dependência, ele vem ocupar um espaço. É um suporte. É um suporte, exatamente. Você vê, por exemplo, aplicativos como o Waze de rotas, aplicativos como o WhatsApp, que permite você comunicar com as pessoas a qualquer hora. Isso acaba suprindo necessidades que você tem, mas não tinha alternativa para resolver. Agora, é claro que muita gente perde o controle no meio da aula e sim vem, fala, deixa eu ver se chegou mensagem ou quando as mensagens chegam. A gente vai dar uma pausinha, porque agora sim a gente vai assistir o que o pessoal na rua faz com os smartphones. Confira. Celular, redes sociais. Internet e ligações. WhatsApp, internet. Música. Aplicativo, rede social. Posso comunicar com as pessoas, posso pesquisar coisa para estudar, tudo. Porque hoje em dia, como a gente precisa estar conectado às informações e às notícias, o celular contribui muito. Facilita, né, na comunicação, para pesquisar essas coisas. Mais rápido, né, para comunicar com as pessoas, fazer pesquisa, ali você tá com o celular na mão. Eu sou meio contra o celular. Eu fico pensando, mas já tem tudo, parece. Eu nunca pensei em um que não tem ainda. E dentro da sala de aula, professor Kutova, o senhor que já tem essa experiência no dia a dia, como aliar o ensino e a tecnologia? A gente já faz alguns anos tem discutido o uso de computador em sala de aula. Só que os computadores são pesados e em pouco tempo os smartphones e os tablets tomaram o lugar deles, né? Mas eu acredito, pessoalmente, que se os alunos não estão conseguindo prestar atenção na aula, o smartphone é só mais um recurso. Eles se distrairiam de qualquer forma, né? A única diferença, talvez, que o smartphone tem em relação a bater papo com um amigo, a desenhar no caderno ou a dormir, é que ele te dispara alertas o tempo todo, ele te notifica, ele te chama atenção. O smartphone uma mídia, talvez, interruptiva. Ela te interrompe pedindo a sua atenção de vez em quando. Então, se o aluno não tiver a tranquilidade para colocar no silencioso e dentro da pasta, ou tirar aquele sistema de notificação, aí começa a afetar um pouquinho o desempenho dele. E o senhor acredita que o ensino à distância, então, pode se tornar cada vez mais popular devido ao desenvolvimento, né? Novas tecnologias chegando e a comodidade também de estudar em casa e não precisar se deslocar? Pois é, a gente parte do princípio que a nossa necessidade de informação
que é aquilo que a gente deve buscar resolver, né? Necessidade de aprender uma técnica, de aprender a fazer algo, e não necessariamente as condições, perdão, as condições de uma aula tradicional são as melhores para isso. De repente você está num lugar, precisa de uma determinada informação, e aí você fala assim, não, mas a aula sobre isso é semana que vem, né? Ou isso está no livro. Você ter acesso à informação, aprender a fazer as coisas com o smartphone te dá a condição de usar isso na hora que você tem tempo, na hora que você tem necessidade, na hora que você precisa daquilo. E de uma forma muito sofisticada, porque de repente você não é só o texto que está ali, mas é um vídeo, uma explicação detalhada de como as coisas podem ser feitas, né? A gente tem visto um crescimento gigantesco da educação à distância no Brasil. Algo que passou de 2.000, de 5.000 alunos para 1.300.000 até recentemente. Mas, especificamente no uso do smartphone, a gente tem que lembrar que ele não é um computador. Ele não é o espaço onde o aluno faz grandes produções textuais, nem onde ele vai ter uma concentração de tempo muito grande. As interações com os smartphones normalmente já são mais curtas. E o curso que roda no smartphone tem que ser pensado nessas interações curtas. Vamos da educação para o mercado de trabalho. Com o crescimento da tecnologia, também surgem mais vagas para descobrir novos talentos aí da tecnologia? Certamente. Esse mundo de criação de aplicativos, ele tem propiciado a criação de empresas nascentes na área de tecnologia, chamadas startups, em que a maioria delas elas têm foco em desenvolver alguma coisa ligada a smartphones, aplicativos, em conjunto às vezes com outras plataformas ou não, mas tem um aplicativo. Você tem criado empresas que são especializadas em desenvolver aplicativos e isso cria, toda a tecnologia nova, costuma-se falar que ela tira emprego, mas ela gera uma quantidade de novos empregos que não existiam antes. Certamente a contribuição é total. E como determinar o preço de um aplicativo? Se é grátis, como é que a empresa fatura? Essa pergunta é mais ou menos como é que eu faço para ganhar na loteria na próxima vez. É igualzinho. Você tem alguns parâmetros. Você pode ter aplicativos que são parecidos com os seus e você fazer testes. Ótimo, aí você fala, então eu vou cobrar esse valor. Aí no dia seguinte, aquele aplicativo, eles cobram metade do preço. Como é que você faz? É um jogo de gato e rato. Você tem referências, mas você não tem definição absoluta de preços. Em relação à questão de gratuidade, eu diria o seguinte, hoje aqui no Brasil é difícil você cobrar por algum aplicativo. No mercado americano isso é mais padrão. Mas pode ser que um dia isso aqui mude. Se todo mundo ficar sendo grátis, quem vai ganhar dinheiro com isso? E existem alguns aplicativos que são mais fixos, né? Eles ganham a população e todo mundo deixa por muito tempo no celular. E tem outros que viram uma febre, em um mês ou até uma semana ele explode, depois já começa a ser excluído. Por que isso acontece? De novo, eu acho assim, está ligado ao problema que ele resolve. Você tem problemas recorrentes como pegar táxi, como acompanhar sua gravidez, isso existe sempre, não vai deixar de existir nunca. Agora, tem determinados aplicativos, aquele exemplo da menina, o Dubsmash, aquilo vai em algum momento ser bacana, daqui a pouco vem um outro que além de dublar, permite que você ponha alguma coisa a mais e aquele deixa de ser importante. Tem a ver com o problema que ele resolve. E qual acredita ser então o caminho daqui para frente? Dá para fazer uma previsão de como vai caminhar esses aplicativos? Quais são as possíveis novidades? E se vocês têm algum sonho também de saber para onde a tecnologia vai chegar, se vocês preveem alguma coisa para o futuro? É interessante que isso que o Wilson está falando, na medida em que você percebe que uma necessidade, e pegar táxi é uma necessidade de muito tempo atrás, né? Uma necessidade, ela pode ser resolvida por meio de um smartphone, aí começa a surgir uma oportunidade nova, de um aplicativo novo. Mas é interessante também lembrar que o smartphone é o aparelho atual. Não necessariamente será no futuro a única forma de interação. Agora estão sendo lançados relógios inteligentes, daqui a pouco talvez a experiência com óculos venha a dar certo, porque a primeira não foi tão bem sucedida, né? Então pode ser que a gente veja uma mudança tecnológica aí também. Eu acho que é por aí, a tecnologia da informação usável, né? Você hoje tem camiseta que você muda a estampa sozinha, por exemplo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Repórter PUC. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui.
A gente se vê no próximo Repórter PUC, toda quinta-feira às 4h30 da tarde. Participe e envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde e eu espero por você. Obrigado e até lá! Obrigada pela companhia e até a próxima!